Oi, pessoal! O assunto de hoje é obesidade e diabetes. Obesidade está tão em alta quanto diabetes e Covid, porque atualmente ela também é uma pandemia. A gente vê que progressivamente o número de obesos ele vem ascendendo e, consequentemente, tendo repercussão na saúde pública. A relação obesidade e diabetes ela é bem estabelecida. E o principal sinal, a distribuição da gordura, o tipo da gordura. Quanto maior a gordura visceral, que a gente observa principalmente através da medição da circunferência abdominal, maior o risco de repercussão metabólica, né? Quando eu falo metabólica, é o quê? A gente sabe que quanto maior o tecido adiposo visceral, quando eu fico falando visceral e não explico, né? Visceral é quando ele está intrínseco nos órgãos, dentro do abdômen, não é aquela gordura logo abaixo da pele. Essa gordura que é o problema, né? E ela está intimamente relacionada com a tal da resistência insulínica. Tem muitos pacientes que vêm no médico e falam assim: ah, doutora, eu fiz um exame ou eu fui em outro médico e ele falou que eu tenho resistência insulínica. O que isso representa, resistência insulínica? A insulina é um hormônio produzido pelas células beta-pancreáticas e ele tem um papel metabólico importante, sendo o seu principal o controle do açúcar. Então, quando a gente fala você tem resistência insulínica, mostra que a quantidade de insulina produzida pelo seu corpo, ela está a mais, em excesso. E por que está em excesso? Porque para ela fazer o que ela deve fazer, o corpo produz mais. Isso acontece porque a principal barreira para ela funcionar adequadamente é o tecido gorduroso. É como se fosse uma parede, né? Então, para ela manter principalmente o açúcar dentro do normal, ela tem que vencer essa barreira. Então, o corpo vai produzindo, aí funciona, ela consegue fazer o seu papel. Por um tempo, isso é compensado, né? Você tem a insulina alta, a glicemia tá boa. Só que em um determinado momento a glicemia ela pode começar a sobrar e aparecer o pré-diabetes ou diabetes, ou ter repercussão em outros órgãos. A gente sabe que a resistência insulínica tem relação, por exemplo, com o ovário policístico, com a esteatose hepática, né? Porque é um processo inflamatório que ela desencadeia e, consequentemente, aumenta os riscos de doenças cardiovasculares. Quando eu falo doença cardiovascular, a gente sempre lê risco de infarto e risco de AVC, ou comumente conhecido como derrame. Então, a gordura abdominal, ela tem que ser um elemento valorizado. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar que existem os gordinhos, que são aqueles que têm a barriguinha, né, com uma circunferência abdominal. Em homens é preconizado, os sul-americanos, até 90 centímetros e em mulheres 80 centímetros, tá? Isso seria uma cintura boa. Então, assim, maior do que isso já pode ser um sinal indicativo de resistência insulínica. Quando você tem isso, existe uma obesidade que a gente fala que é centrípeta, que é quando você concentra na barriga, e aquela adiposidade mais inteirinha, que é quando você deposita a gordura na periferia, que são as pessoas que têm mais quadril e nem tanta barriga. Então, assim, a repercussão maior são nos barrigudinhos. Outra coisa, existem aqueles obesos que são obesos totais, né? Os braços são gordinhos, as pernas são gordinhas. Então, se a sua gordurinha abdominal vier associada, por exemplo, com um colesterol bom, que é o HDL baixo, um perfil de triglicérides alto, uma glicemia um pouco alterada, hipertensão, isso aí é um conjunto que nós damos o nome de síndrome metabólica.
Pacientes que são classificados com síndrome metabólica, eles têm 2 vezes maior risco de doença cardiovascular, que eu já expliquei anteriormente, e 5 vezes maior risco de desenvolver diabetes tipo 2. Na vigência desses fatores, a gente dá o nome de síndrome metabólica. E é sabido que a síndrome metabólica apresenta um risco 2 vezes maior de eventos cardiovasculares, que eu já expliquei nesse vídeo quais são, e um risco 5 vezes maior de desenvolver diabetes tipo 2. Então, o controle do peso, ele é importante, principalmente a diminuição da circunferência abdominal. Atividade física, uma mudança do hábito alimentar, são os pilares do tratamento da obesidade, consequentemente da resistência insulínica e uma melhora aí desses outros riscos. Se você tiver alguma dúvida a respeito de resistência insulínica, tipos de obesidade, qual o grau de obesidade que você tem, se você já tem diabetes associado ou pré-diabetes, né? Faça a sua pergunta.